E nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden sofreu uma dura derrota no Congresso. A oposição barrou os 2 projetos de lei que ele defendia sobre proteção ao voto de minorias. Essa é uma das principais bandeiras de Biden, também uma estratégia para as eleições de meio de mandato, que vão renovar parte da Câmara e do Senado já em novembro. Quem vai explicar para a gente essa história é a nossa correspondente, a Heloísa Vilela. Heloísa, traz para a gente, então, as informações sobre esse assunto. Agora sim. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Tainá. Pois é, essas 2 leis que foram apresentadas ontem no Senado, os 50 senadores republicanos votaram contra e elas iam garantir o quê? O acesso à votação e impedir mudanças que já estão acontecendo nos estados e que podem complicar não só o acesso às urnas, mas como também a apuração dos votos. Então, para Biden era muito importante, sobretudo porque o eleitorado das minorias, dos latinos, especialmente dos afro-americanos, é um eleitorado muito fiel a ele e que queria muito a aprovação dessas leis. Biden começou hoje foi o primeiro dia do 2º ano de mandato dele. A gente preparou uma reportagem para entender melhor como é que foi esse primeiro ano. Vamos ver. Tapumes nas vidraças, Capitólio cercado e muitos policiais e militares nas ruas. O clima na posse do presidente Joe Biden não era de festa, era de medo. O país ainda se recuperava do susto do 6 de janeiro, a invasão que queria reverter o resultado das urnas. Colocar Joe Biden na Casa Branca significava acabar com o caos. Com 4 anos de confrontos, repressão a manifestações, discursos inflamados, o incentivo ao ódio e ataques aos adversários políticos. Mas Biden chega à marca do primeiro ano com uma queda vertiginosa nas pesquisas. Na última, teve apenas 33% da aprovação do eleitorado. A professora Lara Brown, PhD em Ciências Políticas da Universidade Georgetown, diz que Biden perdeu popularidade porque os democratas não estão satisfeitos com a maneira como ele está liderando o país. Entre os democratas, o apoio a Biden caiu de 90% para 78% de janeiro a dezembro. E é mais acentuado entre os jovens, mas entre negros e latinos também. Os republicanos avançam com mudanças nos estados que vão dificultar o voto das minorias. A política migratória de Trump na fronteira com o México segue em vigor e a agenda climática está parada. Na campanha, Biden falava em vencer a Covid e restaurar a economia. Mas o país está mergulhado em uma nova onda, com hospitais lotados e quase 2.000 mortes por dia. A ideia de declarar independência do vírus no 4 de julho do ano passado, dia da independência do país, se tornou impossível, especialmente porque o índice de imunização estacionou. Ainda hoje, apenas 62% dos americanos receberam todo o ciclo vacinal. A inflação de janeiro a dezembro fechou em 7%, a pior dos últimos 39 anos. E essas cenas farão parte dos anos Biden. Tumulto, correria e uma saída às pressas do Afeganistão. No horizonte internacional, a possibilidade de um conflito armado na fronteira da Rússia com a Ucrânia, a Coreia do Norte testando mísseis que mudam de direção e a disputa comercial ideológica com a China, que seria o centro das preocupações externas, vai sumindo de vista. Biden também prometeu acabar com a divisão interna, unir o país e trabalhar com a oposição, mas não teve o sucesso que esperava com o Congresso. Foi preciso dividir a agenda de investimentos em 2 pacotes. O primeiro, 1 trilhão e 700 bilhões de dólares para obras de infraestrutura, foi aprovado com o apoio de alguns republicanos. Mas o investimento em saúde, educação e combate ao aquecimento global naufragou. Não teve o apoio de todos os democratas e foi rejeitado pelos republicanos. Um erro de estratégia, segundo Lara Brown.
Muitos programas do pacote são populares. Eles podiam ter dividido tudo e forçado os republicanos a votarem um por um, diz ela. Os democratas não mantiveram a coesão, não souberam fracionar os republicanos e vão enfrentar as urnas novamente no fim do ano para renovar 2/3 da Câmara e 1/3 do Senado. Diante do quadro atual, devem perder ainda mais espaço em novembro, se tornando minoria, possivelmente, nas duas casas. Se não tirar uma carta da manga nos próximos meses, o primeiro ano de governo difícil pode se tornar apenas isso, um primeiro de outros 3 semelhantes.